Boa tarde a todos e a todas. Saúdo de forma carinhosa aqueles que já se encontram conosco por meio de nossas redes sociais, seja aqui pela plataforma Zoom, pelo Facebook, pelo YouTube, pela plataforma ECOA. É uma alegria muito grande poder estar aqui com cada um de vocês, com cada uma. É uma oportunidade ímpar para nós dentro deste mês de outubro, tradicionalmente conhecido já como mês rosa, talvez por causa da pandemia, um pouco esquecido na temática, né? Talvez alguém tenha solto aí alguma coisa nas redes sociais e, mesmo assim, tenha passado desapercebido. Nós tivemos recentemente a CIPAT, a chamada edição especial, e nela nós comentávamos que é sempre uma oportunidade, um evento como este, de oferecer informação acerca de uma realidade que, na prática, se torna, então, formação. Então, nós temos esta dupla finalidade. E o dar, oferecer, poderíamos colocar vários verbos, né? O disseminar informação e formação é uma das melhores formas de prevenção quando se trata de problemas ligados à saúde. Isso dirá aqui a nossa convidada e palestrante hoje, se ela concorda ou não. É necessário sempre, ao longo da vida, cuidar da saúde em todos os âmbitos, da saúde física, emocional, psicológica, religiosa, enfim, em todos os âmbitos. Então, é uma oportunidade para que nós, hoje, possamos reforçar os aspectos da formação, colher um pouco da informação e depois, é óbvio, continuar cuidando de nossa saúde. Antes de apresentar a nossa convidada, a quem já agradecemos de antemão pela gentileza, pela disponibilidade, e ela veio, então, a rigor, né, vestida da cor rosa, batom rosa, e isso já impacta na propaganda, né? Não apenas por palavras, mas pelo próprio testemunho. Eu gostaria de passar a palavra ao nosso querido doutor Álvaro, que tem nos ajudado, creio eu, que há uns 20 anos a cuidar da saúde do campus e de cada um individualmente. Obrigado, doutor Álvaro, pela presença, boa tarde, e boa tarde. Eu passo ao senhor a palavra. Bom, tem 20 anos exatamente este ano, em janeiro foram completados 20 anos. Agradecer à professora Kátia pela disponibilidade, né? Até fazer um comentário a respeito do Outubro Rosa, que o ano passado e esse ano ficaram um pouco esquecidos, porque normalmente, né, nós do Departamento Médico fazemos no mês de outubro, no Rosa e no Novembro Azul, nós fazemos uma liberação do plano de saúde para que os exames, a coparticipação dos exames, tanto na mulher quanto no homem em novembro, não são cobrados. Só que ano passado, realmente, por causa da pandemia, a gente perdeu um pouco o foco. E esse ano a gente não chegou a fazer uma negociação prévia com a instituição e com o plano de saúde para se fazer essa facilitação em relação aos exames. Eu me penitencio porque eu acho que a responsabilidade disso era minha mesmo, certo? Mas eu vou tentar me corrigir para o próximo ano. E aí veio a CIPA com um evento e o recordou que o mês continua existindo. Me recordou, porque esse mês de outubro está meio pesado para todos nós, né? Com a história do retorno presencial. Então, a gente acabou se envolvendo com outros trabalhos para fazer com que esse retorno possa ser um retorno seguro, e com isso acabou que passou um pouco a época de eu fazer essa negociação com o plano de saúde. Mas eu me comprometo que para o próximo ano, com certeza, essa negociação será feita. Esta promessa, doutor Álvaro, está registrada, gravada. Ainda estará na sua gestão. Meu pai do céu, nós precisamos conversar. Então, é uma alegria muito grande. Muito obrigado por sua presença. O senhor tem estado em todos os nossos eventos
Isso é algo importante para nós, né? A CIPA tem trabalhado ao longo deste ano em vários eventos e pelo bem da saúde do campus, seja comunitariamente, seja individualmente. Então, meus agradecimentos como presidente da atual gestão 2020-2021, né, corrigindo ali a informação, e agradecendo todo o seu apoio, o apoio do Samuel, do SESMIT, e de cada cipeiro, cada cipeira. Nós temos aqui conosco a vice-presidente, que é a Daniela Trindade, e a secretária, a Sinara Souza. A palestra de hoje tem como tema a vida pode ser salva através da prevenção, e lembrando que a prevenção se faz também a partir da informação e da formação, que nós teremos condições de ouvir daqui a pouco. Nossa convidada é a professora Kátia Padilha, do Departamento de Psicologia da PUC-Rio. Mas eu gostaria também de colocar outros aspectos da formação da professora Kátia. Ela é do curso de graduação em Neurociências, em Psicologia e pós-graduação em Psico-Oncologia, do staff do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, da Divisão de Patologia, bióloga, doutora pela Faculdade de Medicina da UFRJ, mestre em Patologia da UF, especialista em Neurociências pela FAVENE, especialista em Citologia Clínica, UFRJ, professora da FTESM, da Faculdade Souza Marques, consultora técnica da RQC e avaliadora de instituições de ensino superior do MEC, do INEP. Mais do que isso, professora, porque nós poderíamos ainda colocar vários aspectos de seu currículo, o que nos encantou foi sua disponibilidade imediata, sua cortesia, sua simpatia em responder a este nosso convite. Bem lembrado pelo Dr. Álvaro, o mês poderia passar desapercebido. Então, um evento como este da CIPA nos auxilia a manter a memória ativa. Um dos problemas nossos é quando nós caímos no esquecimento e deixamos, então, a coisa sendo empurrada com a barriga, como diz o ditado popular. Nós não queremos isto, muito pelo contrário, nós queremos marcar a pauta do dia com a presença e ajudar a fazer a diferença. Tenha certeza absoluta, sua presença em nosso meio nos ajuda muito a fazer esta diferença, e oxalá nós possamos, no mês que vem, marcar também uma presença no mês azul. Então, muito obrigado e passo a você a palavra. E depois gostaria também de lembrar que aquelas pessoas que tiverem interesse em fazer pelas várias redes sociais perguntas, poderão fazer, e eu transmitirei à professora, e, ao mesmo tempo, já deixar aqui registrado que o evento ficará registrado na plataforma ECOA da Universidade, da PUC-Rio, onde todos poderão depois também ter os certificados para atividades complementares nos departamentos que, com certeza, no diálogo e tudo, poderão aceitar. Então, muito obrigado a cada um, cada uma, e lhe passo a palavra. Então, boa tarde a todos. Novamente, reitero aí meu agradecimento também em poder em receber esse convite, em abrir esse espaço. Eu acho que é uma maneira da gente contribuir positivamente como educador e como profissional da saúde, né? Como o padre Valdeci falou, a gente proporciona a informação como um meio também de prevenção, né? Prevenção, conceitualmente, a gente pode dizer que é um conjunto de medidas antecipadas, ações antecipadas, que visam, né, evitar algum dano, algum mal que pode efetivamente prejudicar não só a saúde física, mas mental e social. Então, partindo daí, a gente pode conversar sobre a questão conceitual da prevenção. Existe a prevenção, que é caracterizada como prevenção primária e secundária. Exatamente
reiterando, como eu falei, a prevenção primária é o que nós estamos fazendo, é disseminando a informação, né? Então, ela é realizada num período pré-doença, pré-mal, pré-dano, e visa diminuir a incidência daquela doença, daquele mal numa população, né? Então, e o que é a prevenção secundária? É o diagnóstico imediato, é o tratamento para evitar a prevalência, a evolução daquela doença, daquele mal. Então, de modo geral, a prevenção secundária é o diagnóstico. Quando a gente está falando em Outubro Rosa, nós estamos aqui por dois motivos. Um, por causa da pandemia, né, que mudou o mundo, mudou todos os segmentos da sociedade, na área da educação, saúde, enfim. E também mudou toda essa questão relacionada ao Outubro Rosa, né? Como é que a gente vai lidar com isso tudo, né? Eu trabalho no INCA há 25 anos, eu trabalho com diagnóstico hoje de câncer de colo uterino, e a gente vê que nesse período diminuiu a coleta de material, o exame preventivo chamado Papa Nicolau, em função de várias questões que a gente está vivendo hoje. Isso é importante frisar, é importante a gente falar sempre e conscientizar sempre da importância da prevenção. Então, partindo disso, nós vamos conversar de uma maneira geral sobre a prevenção, as formas de prevenção. Por exemplo, prevenção não é só na saúde, a gente tem prevenção como a CIPA, né? A CIPA, que é uma comissão que visa trabalhar questões relacionadas também à prevenção em acidentes ao trabalhador, né? A questão da prevenção de acidentes domésticos, na primeira infância, chega a ser a primeira causa-morte, né? Então, a gente tem que falar dos cuidados que a gente precisa ter, e mais ainda, nesse momento da pandemia, a intensidade de acidentes domésticos aumentou representativamente, porque as pessoas estão ficando mais em casa, né? Então, a gente tem que ter cuidados, não negligenciar a segurança aos idosos, principalmente, às crianças, né? As questões relacionada aos trabalhadores dos equipamentos de proteção individual, dos equipamentos de proteção coletiva. Muitas pessoas até banalizam isso, né? Eu vejo na área de saúde, principalmente, aqueles profissionais sem luva, sem máscara, e pessoas que são formadoras de opinião. Então, é importante a gente refletir sobre isso e a gente conscientizar as pessoas do perigo, dos riscos em relação a isso, né? Então, quando a gente fala de prevenção na saúde, várias campanhas marcam essa mobilização. A gente tem aí no verão, daqui a pouco a gente está chegando aí ao verão, a questão da dengue, que é um problema importante, principalmente no nosso país, né? Vem lá as campanhas de cuidado, os agentes de saúde vão na casa, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A questão da prevenção na saúde, da exposição ao sol, carnaval, a festa pagã, aqueles eventos de aglomeração, os cuidados que tem que ter, né, da prevenção da ISTs, que é infecções sexualmente transmissíveis, que a gente chamava de DSTs, né, o uso consciente dos preservativos, o cuidado da exposição ao sol, né, no período principalmente pós 10 horas da manhã e antes das 16 horas, beber água, hábitos saudáveis, e agora, nesse momento, a questão do Outubro Rosa, que, novamente, eu digo que faz parte de um conjunto de ações, de medidas de conscientização da importância da prevenção. Nesse caso, do câncer de mama, e agora, conglomerado esse conjunto, o câncer também de colo uterino, que a gente vai falar que no nosso país representa um problema de saúde pública. Em países desenvolvidos, as pessoas não morrem de uma maneira assim avassaladora como em nosso país de câncer de colo uterino. É feito diagnóstico precoce, tratado e curado. Tem cura. Essas doenças têm cura desde que diagnosticada precocemente. Então, nessa temática, nesse ambiente que a gente vai
conversar mais hoje, né, ao longo aí desse nosso encontro. Então, assim, esse slide é só para a gente direcionar que nós estamos expostos a uma série de agentes danosos. Viver é um risco, né? E o câncer, que é a temática principal desse nosso encontro, é uma doença multifatorial, né? Ele representa a segunda causa-morte na população no mundo inteiro, só perdendo para as doenças cardiovasculares, né? E alguns tipos de tumores malignos, que é o câncer, podem ser prevenidos e são curáveis. E esses agentes carcinogênicos, né? Esses agentes danosos, eles podem ser de origem química, física ou biológica. A gente já sabe, falamos ainda há pouco, que o sol faz mal para a saúde, cuidado. E ainda tem uma outra questão, a gente precisa também do sol para a vitamina B, é importante, mas a gente tem que ter cuidado a exposição em demasia e o período ao qual a gente fica exposto, né? Porque o sol é um agente carcinogênico físico, assim como fumar faz mal para a saúde. Todo mundo aí ouve as campanhas, no próprio maço de cigarro vem lá as fotos hoje em dia de pessoas assim impactantes, doentes relacionadas ao fumo, né? O cigarro ele tem mais de 7.000 componentes de substâncias químicas que fazem mal, não só para o fumante, mas sim para aquele outro, o passivo, que está exposto a essas substâncias. E não só faz mal para as doenças relacionadas ao pulmão, outras doenças também de outros órgãos, inclusive outros tipos de tumores malignos, outros tipos de câncer, né? Então, os próprios agentes biológicos, vírus, protozoários, fungos e bactérias, também podem ser agentes carcinogênicos. Vamos falar um pouquinho hoje do HPV, do papiloma vírus humano, que está relacionado ao câncer de colo uterino. Os artigos, hoje em dia, já se referem ao câncer de colo uterino como uma doença sexualmente transmissível, por conta dessa infecção desse vírus. E a gente não tem só o vírus HPV, a gente tem o vírus da hepatite B, que pode causar, além de outros danos à saúde, o câncer também de fígado, hepático, né? A gente tem o Epstein-Barr, que é um outro vírus da família do herpes, que causa uma doença chamada mononucleose infecciosa, conhecida como doença do beijo, que também está relacionado à incidência, à maior incidência de tumores, de câncer. A gente tem bactérias que infectam o trato gastrointestinal, como o chamado Helicobacter pylori ou H. pylori. Não significa que você esteja infectado com esses micro-organismos, que você vai ter a doença, mas é um fator de risco. E a gente tem alguns cuidados, né? Tem algumas questões que a gente pode colocar em prática que pode minimizar essa incidência, essa possibilidade. Então, também sobre isso a gente vai conversar hoje. E todo agente agressor do nosso corpo, ele causa uma reação. Então, por exemplo, as inflamações, o que é uma inflamação? É a reação do seu corpo mediante a uma agressão, que também pode ser química, física ou biológica. Se você dá uma topada, o teu dedo incha, fica vermelho, dói, né? Fica quente, são os sinais clínicos da inflamação: dor, calor, rubor, tumor e perda das funções, né? Então, assim reage o nosso corpo, e ele reage a qualquer tipo de agente agressor e de qualquer origem, química, física ou biológica. Uma inflamação também pode ser associada a uma infecção. Nesse caso, infecção, necessariamente, o agente agressor é um agente biológico. Como eu disse, bactéria, fungo, protozoário e vírus, como a gente tem aí enfrentado na Covid-19, o coronavírus, o novo coronavírus. Então, eles também podem ser agentes carcinogênicos, né, que podem alterar uma série de estruturas e funções celulares e moleculares e promover a proliferação intensa e desordenada de uma célula do nosso corpo, que vai gerar
um tumor maligno, nesse caso, o câncer. Existem tumores também benignos. Então, assim, as questões da prevenção, infelizmente, ações eficazes na medicina ainda não fazem parte da nossa realidade como deveriam. Ainda a gente está muito aquém disso. Se a gente olhar as estatísticas do câncer de mama e colo uterino, principalmente do colo uterino, chega a ser uma vergonha, porque é um tumor que pode ser identificado precocemente, tratado e curado através do exame conhecido popularmente como teste de Papa Nicolau, o exame preventivo do câncer do colo uterino, que é oferecido pelo sistema de saúde, né? E também, segundo o Ministério da Saúde, 2 exames negativos podem ficar no espaço de até 3 anos, que, no geral, é uma doença que evolui lenta, né? E ela é silenciosa. O câncer é silencioso. Muitas vezes as pessoas deixam de ir ao médico de forma preventiva para prevenir câncer de mama, colo uterino, e aí, como o padre falou, que também, mês que vem, né, vai marcar aí o Novembro Azul, que é o câncer de próstata, que ele chega a ser, está lá na lista dos maiores incidentes dos tipos de tumores malignos na população masculina, né? E pode também ser prevenido. O câncer de próstata também pode ser prevenido. Existem uma série de medidas, até sangue, o toque retal, né, para ver lá o tamanho da próstata, que muitas vezes por preconceito, por medo, os homens não fazem, mas é um importante mecanismo de prevenção. E existem também marcadores tumorais sanguíneos. No caso de câncer de próstata, a gente vai falar ainda mais, vai reiterar, é o chamado de PSA, antígeno prostático específico, que é uma proteína liberada por células desse órgão, e quando essas células são proliferativas, não só no câncer, mas num tumor benigno, que é chamado de hiperplasia benigna da próstata, libera essa proteína, né, uma glicoproteína no sangue, que pode ser identificada através do exame. Então, é um marcador tumoral que pode sinalizar a possibilidade de uma doença, tá? E a mamografia, que é o exame preventivo da mama, né, que deve ser feito, principalmente recomendado nas mulheres após 40 anos e anualmente. Por quê? Eu vejo muito isso, não só o exame preventivo do colo uterino, mas a pessoa, muitas vezes, por desinformação, faz o exame e não vai nem buscar o exame. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu fiz o exame, mas você viu o resultado? Você voltou ao médico para saber se tem que tomar alguma medida, né, profilática, alguma medida terapêutica? Não, tem que fazer algum tratamento. Às vezes as pessoas realmente precisam saber disso. Não é só fazer o exame, é saber o que precisa, o que deu nesse exame, o que precisa ser feito. Muitas vezes também o próprio autoexame das mamas pode dar um sinal de algum nódulo, mas também não pode ser alarmado. Às vezes um nódulo, eu já vi também pessoas muito preocupadas que achou um nódulo na mama e, na verdade, era na região da axila. Às vezes, um pelo encravado dá o que a gente chama de hipertrofia do linfonodomegalia, traduzindo uma íngua, né? Fica uma bolinha inchada que a pessoa apalpa, acha que é próximo à mama, fala, ai meu Deus, estou com tumor, se desespera, e a questão psicológica influencia negativa ou positivamente também no prognóstico e no tratamento. Então, as pessoas têm que ter calma, têm que ter conhecimento para saber que existem também tumores benignos, que é muito comum em pacientes jovens, que é o fibroadenoma de mama, que também, muitas vezes, não são nem tratáveis. Existem questões hormonais, como eu falei, são questões multifatoriais, algumas delas a gente ainda vai falar também. Então, assim, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer e o Ministério da Saúde, claro, prevenção do câncer engloba o risco, né? Reduzir o risco dessas doenças. Então, ele coloca que o objetivo da prevenção primária, como a gente já contextualizou, é impedir que esse tumor maligno se desenvolva.
Isso inclui evitar a exposição aos fatores de risco do câncer, adoção da vida saudável, fator de risco, alguns já citei. Fumar é um fator carcinogênico químico, exposição em demasia ao sol é um fator carcinogênico físico, infecções virais bacterianas são fatores carcinogênicos biológicos. Então, evitar isso, saber quais são e como evitar, isso é a prevenção primária. Então, de acordo com o INCA ainda, o objetivo da prevenção secundária que a gente conceituou é detectar, né, através do diagnóstico, né, seja da mamografia, seja do PSA, do toque da próstata, no caso de tumor de próstata, do toque retal, no caso do exame de Papa Nicolau, né, detectar precocemente e tratar essas lesões pré-malignas, porque muitas delas evoluem paulatinamente e essa detecção precoce dá para a gente intervir terapeuticamente, tratar e curar 100%. Então, a condição de cura chega a 100%, dependendo do estágio, da evolução da doença. Né? Como ele botou aqui, segundo o INCA, o exemplo, né? O papiloma vírus humanos, né? O HPV e pólipos, infecções intestinais como o H. pylori, o Helicobacter pylori, muitas vezes identificado através de uma biópsia gástrica. É chato de ser tratado, precisa de um tratamento longo, utilizando antibióticos, que são remédios para bactéria. Antibiótico não serve para vírus, não serve para protozoários, né? Serve só para bactéria. Né? Então, existem antibióticos que vão tratar a infecção por Helicobacter pylori, que ele é um agente, um fator de risco de tumores de intestino e tumores também de estômago. Né? Então, mas assim, o que é o câncer? Né? O que é o câncer, efetivamente? Por que o nome câncer, como um caranguejo? Exatamente pelo esse comportamento de um tumor maligno. O câncer é um tumor maligno. Diferente do tumor benigno, ele tem a característica de se infiltrar, né? Promover a disseminação que a gente conhece como metástase, de um local primário para locais secundários, o que não é característico de um tumor benigno, como, por exemplo, mioma, muito comum no miométrio, o útero feminino, né? O corpo do útero é muito comum, tumor, inclusive eu fiz a esterectomia, o fibroadenoma, como eu falei, de mama, a hiperplasia da próstata, são tumores benignos e não cânceres. Então, o câncer, que é uma doença multifatorial, pode ser genético, existem pessoas que têm fatores de risco, tenho amigos que já passaram com isso, por isso, pessoas que eu vivenciei na minha prática profissional, que têm N fatores de risco, são fumantes, têm casos na família, e tem uma série e morrem assim, de outras causas com uma idade avançada, ao passo que pessoas jovens, sem fatores de risco, eu tenho uma amiga que faleceu aos 42 anos com câncer de pulmão, nunca foi fumante, não bebia, não tem casos de tumores na família, e quando a gente começou com sintomas, a gente viu, parecia que o tumor explodiu no pulmão. Então, assim, determinadas questões a gente pode prevenir, então vamos prevenir. E vamos começar essa prevenção pelo conhecimento e pelas atitudes. Então, na verdade, existe um mecanismo de defesa altamente eficiente do nosso corpo. Para essa célula chegar a uma célula proliferativa e desordenada, ela tem que ultrapassar uma série de barreiras, inclusive orgânicas, e acontece, né? É uma loteria ao contrário, digamos assim. E aí, uma célula que começa a se proliferar intensa e desordenadamente, porque nosso organismo, ele é formado por um monte de células, o conjunto que forma os tecidos, e o conjunto de tecidos forma os órgãos, e o conjunto de órgãos forma os vários sistemas orgânicos, urinário, gastrointestinal, circulatório, muscular, nervoso, e esses sistemas e aparelhos formam o organismo como um todo. Então, se a gente for ver,
cada órgão desse é formado por vários tecidos que são formados por células, que têm formas e funções diferentes, mas geneticamente iguais. E, às vezes, a célula já vem com um erro, mas esse erro genético, o gene está dormindo, está inativo, né? Um oncogenes. A gente tem um monte deles normalmente, e eles ficam adormecidos, ou eles trabalham de maneira eficiente e controlada. E, às vezes, a exposição num fator de risco pode fazer com que esses genes adormecidos, os inativos, se tornem ativos e descontrolados e mandem mensagens erradas e o organismo não consegue identificar e cuidar desse processo errado. E aí torna-se, então, uma massa celular que vai cada vez mais aumentando, que pode ser influenciada por questões ambientais, extrínsecas ou orgânicas também, hormonais, inclusive, né? E alimentação também, né? Hábitos saudáveis também vão influenciar positiva ou negativamente esse processo. Então, vamos lá. Colo uterino. O que é o colo uterino anatomicamente falando? O útero é como se fosse uma pera de cabeça para baixo, né? Então, aqui a gente tem o corpo do útero, que é onde há a anidação, onde há o desenvolvimento embrionário, né? Que é, como eu falei, nessa região do músculo do útero, que é o miométrio, que tem o mioma. Oma é sempre um sufixo de tumor, não necessariamente de câncer. Então, o mioma, geralmente, ele desenvolve, é um tumor benigno, que desenvolve nessa parede do útero aqui, né? Em vários locais ele pode acometer. E existe o colo uterino, que é essa região mais inferior do útero. Então, aqui, superiormente, a gente tem o corpo, inferiormente, a gente tem o colo. E a gente vendo o colo aqui, o orifício de entrada no canal vaginal, essa parte aqui, com esse orifício, tem uma mudança de tipos celulares, que a gente chama de zona de transformação, que tem maior afinidade. O vírus, que é um dos responsáveis do câncer de colo uterino, ele tem afinidade maior nessa região, nesse colo uterino. Então, ele infecta essas células aqui que estão coloridinhas, que a gente tira daqui e olha no microscópio no exame preventivo de câncer de colo uterino. Se a gente olhar e as células estiverem normal, beleza, pode ficar, dependendo se 2 vezes negativo, até 3 anos sem fazer o exame preventivo. Isso é uma recomendação do Ministério da Saúde para a população em massa. Quem tem condições de fazer anualmente, é super recomendável. Porque muitas vezes, quer dizer, algumas vezes, eu diria, a gente pode colher o material médico, né? A enfermeira pode colher o material e ser uma lesão unifocal, naquele material não vira umas raras células que são descamadas e a gente observar e identificar. E aí só vai pegar no ano que vem. Então, isso pode acontecer e, se há oportunidade anualmente, faça, porque diminui ainda mais os riscos de desenvolvimento. E essa célula bonitinha que tem aqui, ela pode se tornar alterada. E existem graus de alteração, que a gente chama de neoplasia intraepitelial, porque esse tecido que reveste aqui o colo uterino, assim como que reveste a mama, assim como que forma a estrutura de maior desenvolvimento do câncer de próstata, é de origem epitelial. Então, existem neoplasias, novo crescimento dentro do epitélio intraepitelial. E o epitélio não tem sangue. Então, no início da lesão, se você tirar aquele tumor, a pessoa está curada. Por quê? Porque a via de disseminação vai por conta, principalmente, dos vasos sanguíneos e linfáticos, que estão subjacentes a essa área que inicialmente foi acometida por um erro, por uma célula alterada. E aí, até esse nível aqui, a gente consegue tirar, tratar e sem nenhuma outra necessidade terapêutica, como quimioterapia, radioterapia e, às vezes, até tratamentos paliativos dolorosos, física e psicologicamente e socialmente. Porque eu costumo dizer que é uma doença que adoece o paciente e toda a família e todas as pessoas em volta, né? Muitas vezes, os tratamentos paliativos, o INCA tem um hospital só de tratamento paliativo, e
é difícil, né, lidar com esse tipo de situação, né, tanto para os pacientes e familiares, como também para os profissionais que estão ali vivenciando. É um ser humano, né? É um ser humano e a gente não quer isso. E a gente tenta trabalhar e tenta fazer a nossa parte nesse sentido. Então, aqui, só para a gente ver como é que é uma célula maligna, olha, isso é nível microscópico. Viu essa célula aqui bonitinha? Ó, isso aqui é um citoplasma, ela tem até corzinhas diferentes, submetida por um processo de coloração. Isso aqui é um núcleo, onde tem lá o gene, lá. Olha como o núcleo fica grande, olha como a célula fica horrorosa, né? Isso aqui é um buraco característico do HPV. Olha isso, é assim que a gente vê no microscópio. A gente não consegue ver o vírus, a gente vê bactérias, essa poeirinha aqui são bactérias. A gente vê fungo, a gente vê protozoário no microscópio óptico, que é um instrumento utilizado para análise dessas células, né? Que ele aumenta até 1000 vezes. E o vírus é muito pequeno, não dá para ver. Mas algumas infecções virais, como a infecção pelo papilomavírus, como por o herpes, né, que é muito conhecido aí, que inclusive o Epstein-Barr, que eu citei, é da família do herpes, eles causam alterações tão características na célula que a gente pode falar, isso é um efeito citopático viral pelo HPV, né? A gente usa esse termo, né? Um efeito, um nome mais estranho, patognomônico, né? Pelo HPV ou pelo herpes, porque é muito característico. E assim, só para a gente saber como a coisa funciona na prática, né? Porque às vezes a gente tem, o exame, não me deu nada, como é que é assim que a gente vê? E a gente consegue ver claramente a alteração celular. E se não fizer nada, possivelmente vai evoluir para um câncer. E dependendo do estágio, o tratamento será doloroso, como eu disse, e por vezes paliativos. Ao passo que, no início da lesão, da neoplasia epitelial, do identificação precoce, vai tratar, vai curar e a vida segue, normalmente, feliz e sem dor. Então, câncer de mama, câncer de colo uterino, inicialmente tem cura. As lesões precursoras, elas são tratáveis e curáveis, assim como a próstata. É importante fazer a prevenção, é importante. Não estou sentindo nada. São doenças silenciosas. O tumor, muitas vezes, quando dá sinais, algumas vezes, já está num estágio mais complicado de tratar, né? Numa evolução complicada, porque ele aumenta o tamanho, comprime a terminação nervosa, as terminações, começa a ter dor, começa a infiltrar, começa a sangrar, né? Então, quanto mais sinais você tiver, mais complicado vai sendo o tratamento. Então, por isso, tem que ir antes. E aí tem outros tratamentos também, mesmo com as lesões avançadas. A gente tem uma série de tratamentos hoje, a medicina está muito evoluída, a gente tem imunoterapia, existem tratamentos específicos para cada pessoa. No câncer de mama, existem receptores de estrogênio, são diferentes. A pessoa que identifica uma lesão da mama vai fazer exames para identificar o tipo de tumor e vai ser tratado especificamente. O prognóstico é altamente satisfatório, né? Os resultados são excelentes. Por isso, a gente tem que falar, tem cura, mas não espere os sinais aparecerem. Vai sem sinal, porque realmente são doenças silenciosas. Então, depende do diagnóstico precoce. A cura e o bom prognóstico, o bom desenvolvimento, né, o tratamento satisfatório, depende do diagnóstico precoce. Quanto antes for detectado, maior a chance, melhor o resultado e maior a chance de cura. Então, assim, a prática, durante séculos, objetivou principalmente a cura e a identificação das doenças. Ninguém ia no hospital para se prevenir. Esperava, não estou sentindo nada, não vou no médico, né? E a saúde é um bem muito importante, é o mais precioso do ser humano. Então, a adoção de hábitos saudáveis, eles são de grande relevância para a gente viver bem, ter uma longevidade com qualidade,
né? Então, fazer esporte, atividade física, não significa que você tem que ter um personal trainer, ir para academia. Qualquer movimento, uma caminhada já ajuda, né? Evitar fast foods, alimentos multiprocessados, comer comidas mais saudáveis, evitar gordura, tudo demais faz mal. Na verdade, vamos pensar, a gente precisa de gordura, a gente precisa de carboidrato, de açúcar, a gente precisa de tudo. Mas tudo, o grande desafio da vida saudável é o equilíbrio, é você chegar à medida certa, não exagerar em nada, né? O exagero que causa efetivamente os maiores danos. Então, você ter de vez em quando comer uma pizza, comer isso, comer fast food, claro, faz bem para a saúde mental, porque a saúde, segundo a OMS, é o bem-estar físico, social e mental. Então, não adianta também você viver sem prazer, você tem que ter prazer, mas de forma moderada. É assim que a gente vai ter qualidade de vida e longevidade. Então, a prevenção ela tem que se sobrepor ao tratamento e à cura. Né? A gente está numa pandemia, a vacina está aí. A vacina é a prevenção, é um método preventivo de uma doença nova. A comunidade científica, está entendendo agora. Começou a primeira dose, a segunda dose. Agora como é que é? A gente vê fake news, né? Pessoas, negacionismo, uma série de questões que prejudicam a saúde coletiva. E aí a gente se preocupa. Por quê? Porque a pessoa, mas não sabia que precisava terceira dose. Estamos aprendendo agora, está sendo observado. O tempo de observação das pesquisas clínicas foi pequeno, considerando essa doença que foi uma pandemia, foi mundial, e é real, né? Ainda é real, as pessoas ainda estão morrendo. Eu tive caso na minha família, eu ainda estou com uma tia internada com Covid-19, né? E o marido dela, meu tio, faleceu e ela nem sabe ainda que ele faleceu. Quer dizer, está próximo a gente, é real, isso acontece. E aí, tomou vacina, vai sair todo mundo sem máscara, eu já tomei a segunda dose, não. Continuemos com a máscara, continuemos no distanciamento, sem aglomeração. Fazemos, de vez em quando não dá para fazer 100%, a gente precisa trabalhar, a gente precisa, né, ter as demandas da vida. Mas, assim, fazer o máximo possível, cuidar da gente e cuidar das pessoas, né, da maneira mais possível, da maneira melhor que a gente puder, né, e acreditar que isso faz a diferença. Então, como eu falei, o conceito, segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde, de uma maneira geral, é o estado completo de bem-estar físico, mental e social. Não apenas você não ter doença, a ausência de enfermidade. Quer dizer, o aumento de doenças mentais, de desequilíbrio, de depressão, aumentou consideravelmente nessa fase de pandemia. Muitas pessoas banalizavam a depressão, achavam que era frescura, a gente via muitas pessoas falarem. E não é também uma doença, tem que ser tratada, tem que ser cuidada, tem que ser respeitada, né? E a gente está observando isso, né? E eu acho que isso tem sido mais refletido e as pessoas estão considerando mais isso, respeitando, porque também é uma questão de respeito. É importante a gente respeitar a dor alheia, porque a dor é subjetiva, né? Cada um tem uma dor e ninguém tem que subestimar a dor alheia. A gente tem que ajudar quando pode, como pode, né? E é assim que a gente faz. Então, segundo também o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, ele dá aí algumas dicas que a gente já sabe, muitas delas são veiculadas nas mídias sociais, né? Como prevenir algumas doenças, sobretudo o câncer. Não fumar, né? Não fumar não só por causa do câncer, enfisema pulmonar, doenças em outros órgãos também são causadas ou são potencializadas com as substâncias químicas presentes no fumo. A alimentação saudável protege contra o câncer e outras doenças também, né? Como eu falei, evitar, mas de vez em quando se permitir, não em excesso, não abusivamente. Se permitir comer alguma coisa que gosta, né? Comer alguma coisa
que não é tão saudável assim. Faz parte do bem-estar mental, mas sem exageros. Tentar manter o corpo, a obesidade também é um problema sério, que muitas vezes vem como comorbidade de outras doenças, inclusive a Covid-19, inclusive o câncer. Então, a gente tentar lidar com isso, muitas vezes existe a compulsividade, que também é uma doença, né, que tem que ser tratada, tem que ser olhada, tem que ser tratada da forma física e da forma mental. Então, as pessoas precisam procurar ajudas e os familiares e amigos precisam também ajudar nesse sentido, contribuir, motivar, incentivar, né? A amamentação exclusivamente até os 6 meses e até 2 anos, além de fazer muito bem para a criança, também, segundo as pesquisas, está como uma forma de prevenir do câncer de mama também. Mulheres entre 25 e 64 anos, o exame preventivo. Veja bem, essa faixa etária foi estabelecida pelo Ministério da Saúde para a população em massa, que é a idade de maior incidência de câncer de colo uterino. Não significa que abaixo de 25 e acima de 64 não vai ter e não precisa fazer. Precisa sim. Eu já peguei muitos, não poucos, nesses 25 anos, né, de trabalho com diagnóstico, meninas de 13 anos com lesões intraepiteliais de alto grau, infecções por HPV. Então, assim, começou a vida sexual, faz o exame preventivo. E tem a vacina contra HPV, né? Que geralmente é recomendado para as meninas e meninos que ainda não tiveram contato sexual, né? A partir dos 9 a 14 anos. Agora, falando sobre a vacina do HPV, papiloma vírus humanos, é da família dos vírus verrucoides. Essas verrugas que a gente tem, que são lesões que crescem para fora, a gente chama de lesões exofídicas, são lesões virais. Sim, a verruga é uma lesão causada por vírus da família do HPV, do papiloma. Não é maligno, zero maligno, né? Existem mais de 150 tipos de HPVs, né? Dentre eles do de baixo, alto e médio potencial oncogênico. A vacina, por exemplo, que é fornecida pelo Ministério da Saúde, que é chamada quadrivalente, ela, como o nome diz, ela protege contra 4 tipos de HPV. O 6 e 11, que são de baixo potencial oncogênico, mas tem uma incidência de 90%, está presente em 90% da população, e o 16 e 18, que são de maior potencial oncogênico, que são aqueles mais de maior risco, que infectam, a estimativa é de cerca de 70% da população sexualmente ativa. Então, a vacina ela é recomendada, né, para essas pessoas e não invalida a necessidade do exame preventivo de Papa Nicolau. Necessita, sim, continuar fazendo. E não é fazer uma vez, já fiz, não deu nada. É fazer, se possível, anualmente. E se tiver na rede, massa, tá negativo, de 3 em 3 anos, minimamente, tá? Além disso, a gente tem, importante dizer, a vacina da hepatite B. Existem vários tipos de hepatite, A, B, a C é mais grave, mas a gente ainda não tem vacina, né? Mas a gente tem vacina contra a hepatite B, que também é grave, que também pode estar relacionada à gênese do câncer hepático. Não só isso, outras doenças, outros tipos de inflamações, hepatites, né? Então, assim, é importante a vacinação, é uma forma de prevenção, é recomendado, tá? E, claro, evitar, né, também os líquidos e secreções biológicas de pessoas contaminadas são as vias de disseminação do vírus, não só da hepatite B, das outras hepatites também, tá? Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas, como eu falei, socialmente, de vez em quando, né, para quem gosta, e aí, né, tudo moderadamente. Mas aquela coisa do exagero, não só pelas doenças, pelo câncer, mas pelos riscos, vamos falar em prevenção,
acidentes de trânsito, né? As brigas, porque quando a pessoa bebe demais, ela ela perde uma série de percepções e consciências, e muitas vezes torna-se mais violentos ou desinibidos. Isso pode conduzir a riscos à sua saúde e à saúde do próximo, né? Evitar comer carne processada, né? Tentar ter uma alimentação mais saudável em relação com a gordura, fritura, né? Tentar, assim, o melhor possível, evitar a exposição ao sol, como eu falei, que também é um fator de risco, é um agente físico. O melanoma maligno, o câncer de pele, né? Também é importante falar nele. Ele é uma doença também que mata. Existem sinais na pele que são benignos também, né? O epitelioma basicelular, nem todas as manchinhas são câncer de pele, mas devem ser verificadas no médico, devem ser observadas, se está escuro, irregular, se está crescendo, principalmente vai ao médico, deixa ele observar, se for necessário, tira ali também aquela manchinha e pronto, tá bom, passa protetor, se cuida, evita sol, né? A ideia é as pessoas mais clarinhas, eu costumo dizer, as pessoas negras são pessoas mais resistentes, né? São pessoas mais resistentes a tudo. A melanina que muitas vezes tem aí questões racistas, à parte, preconceitos, etc. Pelo contrário, é uma raça superior do ponto de vista biológico, né? Para que serve o cabelo? Para proteger a tom da pele, também para proteger, é o filtro solar natural. As pessoas mais clarinhas não têm isso, né? Então, é uma questão cultural e é uma discussão à parte, mas precisa todo mundo se proteger. Evitar a exposição a agentes carcinogênicos no trabalho, né? Então, tem pessoas que trabalham em locais insalubres com agentes químicos, e aí, ou físicos, pessoas que trabalham, até os profissionais da radiologia que fazem a mamografia, né? Tem que ir lá usar o dosímetro. Já peguei muitas vezes como paciente nos lugares, o técnico, o tecnólogo, o radiologista, o dentista, sem usar o dosímetro, que é um equipamento de proteção individual que vai medir o grau de exposição que aquele indivíduo ocupacionalmente exposto, que está trabalhando com esse agente físico, né, pode estar com risco. Então, é a sua saúde também, né? Então, assim, como é que a gente faz? Então, foram instituídos os lacinhos, né? Essas fitinhas como marca para a gente lembrar das questões preventivas do câncer, que devem ser diárias, não é só o mês de outubro, o mês de novembro, é um mês, é uma maneira de conscientizar e disseminar e relembrar pelo menos anualmente, né? É uma maneira midiática de tentar difundir a importância da prevenção. Então, é possível evitar a doença ou fazer com que ela seja diagnosticada em estágio inicial. Então, o laço ele funciona como um convite à reflexão, digamos assim, né? O câncer de mama, que tem aí o lacinho rosa, o outubro rosa, que hoje a gente ainda fala junto com o de câncer uterino, mas no conceito ele é um verde piscina, né? Que está lá em janeiro, né? As campanhas estão mais voltadas, a gente sempre lembra do outubro rosa e agora o novembro azul, que é o câncer de próstata. Mas tem que ser todo dia, tem que ser sempre. Falar, e aí, você já fez seu preventivo? E aí, eu fiz o meu. E falar para a mãe, para o irmão, para o colega, para o aluno, para o professor, para todo mundo. É o nosso papel. Nós somos formadores de opinião, né? A gente precisa influenciar positivamente, é o nosso papel. E nós ainda, educadores, nós ainda, profissionais, isso é de grande, grande relevância para a prevenção e para a saúde coletiva. Então, para finalizar, eu deixo aí a mensagem para a gente ficar de olho na prevenção, mas a gente ainda está em pandemia, não deixar de usar máscara, né? Porque tomou vacina que a gente vai se descuidar, tá? Todos aqueles cuidados que a gente já lembrava desde lá da gripe suína, que não tem nada de suína, né?
que vem lá dos Estados Unidos, do Fort Riley. Na verdade, a maioria das infecções virais vem originalmente de aves migratórias, e tem aí outro papo à parte sobre isso. Mas a mensagem é que a gente tem que ficar de olho na prevenção e agradecer aí mais uma vez pela oportunidade, né, por poder contribuir de alguma forma nessa campanha que é tão importante para todos nós, seres humanos. Tá? Muito obrigada a todos. Termino aqui. Passo a palavra, então, para o senhor, Fábio. Vou fechar aqui. Tá sem som, senhor. Obrigado, professora Kátia. Não tenho dúvidas de que suas colocações nos ajudarão e muito, e ajudarão aqueles que estão nos ouvindo nas demais mídias sociais, porque nós temos 4, né? A plataforma do ECOA, o Facebook, o Instagram, da CIPA, e depois temos aqui pelo Zoom. Fiquei muito feliz de ouvir em sua colocação de que nem tudo está proibido. Tem muita coisa liberada. Fazer o quê? Na comida, nas relações, na bebida, enfim, tudo isso daí, né? Buscar o equilíbrio, nós sabemos que não é uma coisa tão fácil assim. Talvez seja a palavra-chave para nós, já que viver é um risco e, é claro, nós precisamos arriscar, né? O problema é sempre a qualidade do bem viver, e nós não podemos deixar nos abater pelas várias situações. O cristianismo sempre nos ajudou, por exemplo, falando da fé, da perseverança. Hoje existe uma palavra que ela é do uso comum, não veio ali do cristianismo, mas ela tem o mesmo significado, que é a resiliência, né? Essa é uma palavra hoje muito comum. Por isso eu digo sempre, seja pela perseverança, seja pela resiliência, não percamos nunca a vontade de viver. É claro, os lacinhos vão marcando os meses do ano. Talvez este seja um que chame a atenção tanto do público masculino como feminino, porque se pensava no câncer de mama apenas masculino, e, na verdade, existe também o feminino. O ideal, o masculino, se pensava só no feminino, existe também o masculino. Boa, bem lembrado, bem lembrado. Então, isso é importante, né? E depois vai ficar ali uma pergunta, né? O câncer tem origens assim plurais, nós sabemos, e depois, é óbvio, é um desafio muito grande, né? Impedir que apareça seria o ideal, mas nem sempre a gente consegue, porque entre aquilo que está no genético e todos os fatores que influenciam depois, mas na prevenção nós podemos impedir que se desenvolva, nós podemos procurar a cura, evitando, sobretudo, estes fatores de risco que você nos colocava ali, né? A doença de uma pessoa, muito bem lembrado, né? Em sua palavra, ela não adoece apenas a pessoa, ela adoece a família, ela adoece aqueles que estão ao redor dela. E haja vista as muitas situações de câncer ou de outras doenças que realmente trazem assim um cuidado, exigem um cuidado muito grande dos familiares, né? E hoje as famílias também são bem menores do que antes, né? Então, as pessoas se veem sobrecarregadas no cuidado com seus familiares. Eu costumo dizer que o cristianismo nos ensinou e nos ensina que a família ainda é a melhor creche, o melhor hospital, o melhor asilo, ou seja, é o local onde nós cuidamos dos nossos desde criança, mas bem lembrado, todos nós somos adoecidos com a pessoa da nossa família. Cuidar do doente, cuidar dos demais, então, da família, né? Então, cuidar de si enquanto doente é pensar com carinho não apenas em si, mas é pensar com carinho nas demais pessoas que fazem parte da nossa família. Adquirir este equilíbrio mental, emocional,
físico, psicológico, religioso, pessoal, coletivo, é um grande desafio para todos nós, né? Então, não é só uma coisa tão simples, mas também não é impossível. Repito, gostei de ouvir de sua fala, de que tem muita coisa liberada, nem tudo proibido, na comida, na bebida, nos relacionamentos. Mas eu deixaria aí uma pergunta ainda, né? Que alerta daríamos para os homens sobre o câncer de mama masculino? Na verdade, a mamografia ela não é um exame que é recomendado como prevenção. Na verdade, é a observação, é se tocar, é observar alguma modificação na região da mama, se está aumentando, porque existem uma série de questões relacionadas a alterações da mama no homem, uma coisa chamada ginecomastia. Às vezes a mama cresce por desequilíbrio hormonal. Então, na verdade, nesse caso do homem, a incidência é infinitamente menor em relação à mulher, mas ele tem que estar alerta e tem que saber que isso existe, não é zero. E dentro desse contexto, ele se tocar, ele observar, palpar a mama, ver se tem alguma lesão visível ou lesão palpável, algum carocinho está crescendo, né? Se está saindo alguma secreção. Então, são os sinais, é conhecer o seu corpo, né? E observar se tem algum desvio da normalidade. E se isso acontecer, procurar ajuda médica, tá? Essa é a recomendação principal. Eu tenho ainda uma outra pergunta que me mandaram aqui pelo Zap, porque a pessoa disse assim, parabéns, sextou e nós estamos aqui ouvindo. Olha só, sextou, em plena sexta-feira à tarde. Eu tenho que dizer à pessoa que eu agradeço ter me mandado, né? Sextou, estamos nós aqui à tarde, em plena sexta-feira, ouvindo. Parabéns pela realização. E deixou uma pergunta. Em que sentido poderíamos trabalhar para o equilíbrio, para se conseguir, é claro? E esse é o X da questão. O equilíbrio... A Patrícia colocou ali, seria a palavra-chave. É o grande desafio. Você encontrar o equilíbrio e conseguir manter é o nosso grande desafio. É o X da questão. É se esforçar o máximo, não tem uma fórmula mágica, né? Cada um tem um limite diferente, né? Cada um tem uma dor, como eu falei, tudo diferente, e uma relação social, uma cultural diferente. Então, as pessoas têm que tentar saber quais são as medidas saudáveis, quais são os riscos e buscar minimamente, é o que o senhor falou, claro, nem tudo é proibido, porque cada um, existe um livre-arbítrio, né? A gente sabe o que é certo e o que é errado, é o que eu falo, inclusive, para os meus filhos. O nosso papel de pai e mãe, a gente não tem fórmula mágica, a gente não tem manual de instrução. Muitas vezes a gente vai com amor, ou outras vezes com a razão, e nem sempre acerta, mas o erro é sempre buscando o acerto. Então, o conhecimento e saber quais são tudo, as dicas, né, de uma vida saudável e tentar chegar próximo a ela é a recomendação. Não é um manual, mas é uma possibilidade de um esforço, sempre é um esforço, né? Assim, claro, você comer determinadas coisas que não são saudáveis, você tem toda a via de recompensa, você tem prazer em comer uma coisa que não é saudável. E a outra, a gente tentar se doutrinar para saber colocar na balança e ter o poder de decisão pela coisa certa e melhor, né? Então, o que isso faz? A gente refletir quais as causas e consequências. Eu falo para os meus filhos, olha só, vocês sabem, eu ensinei o caminho certo e o caminho errado. Agora a escolha de vocês. E as consequências também. A gente está aqui para ajudar, para orientar.
mas a gente não pode tomar decisão por ninguém, né? A gente pode, sim, tentar influenciar de maneira positiva, orientando, ensinando e compartilhando alguma experiência que a gente, né, conquistou ou acumulou ao longo da nossa vida. É isso. Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta, mas também deixo aberto ali para os outros fazerem perguntas após esta minha. Então, já podem ir pensando alguma ali, porque nós temos uns minutinhos a mais. A prevenção, ela tem que, é óbvio, se sobrepor. Ela tem que estar em primeiro lugar. Para isso, a formação, a informação, enfim, nos ajudam. Entre a qualidade de vida e a longevidade, que hoje aumenta, né, existe, é claro, o cuidado. Este cuidado no dia a dia, repito, na qualidade e na longevidade, né? Este cuidado no dia a dia. Nunca desistir de si e dos outros ajuda? Muito. Eu acho que é um dos grandes pontos positivos, né? Eu acho que isso é de grande relevância para a ajuda e tentar buscar isso que a gente quer, porque não adianta a gente ter longevidade sem ter qualidade. O que adianta, né? Então, a vida tem que ter a busca do equilíbrio, né? O ser humano é um ser insatisfeito por natureza, e a gente tem que ter um equilíbrio religioso, a nossa fé, social, financeiro, afetivo, social, a busca, o órgão, bioquímico também, o corpo é bioquímica, o nosso organismo é uma reação química, é um conjunto de reações químicas e reações físicas. Então, a gente busca o equilíbrio. Você vê que você tem substâncias que podem quebrar, radicais livres. Fala assim, cuidado que comer isso provoca radicais livres. Radicais livres tem o tempo todo no nosso corpo. A gente se alimentar, ingerir alimento, a gente está quebrando moléculas, está gerando radicais livres que estão se reorganizando positivamente, adequadamente ao que a gente espera, né? Então, o corpo tende ao equilíbrio e o ser humano também, em todos esses quesitos. E essa questão que o senhor colocou, acho que não só na minha opinião, mas é fato, é de grande, grande importância para a longevidade com qualidade. Essa é a importância. Perfeito. Muito obrigado, professora. Eu abro a palavra agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, porque depois eu vou colocar mais uma no final ainda. Então, vamos lá. Se alguém quiser fazer mais uma, podem fazer sem vergonha alguma. Tímidos. Aluno também, às vezes, é assim. Mas fiquem à vontade. Tem algum comentário sobre alguma coisa que ouviu também, né? Uma outra coisa importante, enquanto o pessoal vai desinibindo ou repensando aí, eu falei do PSA como marcador tumoral, né, do câncer de próstata, que é o antígeno prostático específico, mas a gente tem muitos outros. A gente tem marcadores tumorais no sangue para mama também. A gente tem um chamado CEA, antígeno carcino embrionário, para tumores de próstata, para tumores de cólon intestinal, que é um tumor que chega a ser a primeira causa-morte por câncer, de forma no mundo inteiro, não só no Brasil, né? Então, existem muitas informações e existem muitas maneiras de diagnóstico e contribuir no diagnóstico precoce também. O importante é a gente buscar isso, né? E aí, passo aí a palavra, só lembrando. Vamos lá. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Colocar alguma pergunta? Bom, ali, o Josimar. Qual é a principal dificuldade que a senhora notoriamente encontra no cotidiano? São várias, né? O Josimar. Vamos ver. As dificuldades em que sentido? Assim, viver com qualidade é um grande desafio. Eu tenho dificuldade em resistir, de repente, a alguns alimentos, passar lá no fast food também, me dá vontade de comer aquelas coisas deliciosas. De vez em quando eu me permito. Tem tudo isso, né? Às vezes a gente tem que refletir
na tomada de decisão. Então, dependendo em que setor da vida, né, as dificuldades, por exemplo, de criar um filho e saber exatamente se fez a coisa certa, mas, ao mesmo tempo, refletir que independente se isso foi positivo ou não, foi o seu melhor. É sempre você tentar dar o seu melhor. E saber que aquilo ali pode não ser o melhor para ele, mas é o que, na sua opinião, naquele momento, você julgou, sim, ser o melhor. Então, na verdade, os desafios são diversos e a gente vai tentando refletir e ter sabedoria, né, e equilíbrio na tomada de decisão. Alguém levantou a mão, né? Vamos lá, professora Francilaide. Então, fui eu. Muito obrigada, professora Kátia, por sua fala. A gente vê e sente aí o quanto é importante a gente escutar mais vezes, né? Eu estou aqui pensando porque a Patrícia está colocando aqui sobre a questão do autocuidado, né? De vencer as barreiras, as dificuldades. É muito interessante a gente pensar que existem tantas barreiras que nos impedem, né, desse autocuidado, né, dessa preocupação consigo mesmo. Porque, pela sua fala, é muito claro, se a gente estiver cada vez mais atenta, né, a esse cuidado, a probabilidade de desenvolver uma doença grave como o câncer diminui, né, porque a gente vai estar se protegendo ali, né, retirando as barreiras que nos impedem esse autocuidado e colocando mais barreiras para a possibilidade de desenvolver uma doença grave. Então, assim, eu quero muito agradecer por sua fala e fico cada vez mais, assim, eu fico cada vez mais convicta, né, de que o caminho é a informação, né? Porque, infelizmente, eu digo de mim, assim, não fui educada para esse autocuidado, né, para essa atenção. A gente aprende na escola, aprende com as pessoas que já estão doentes, já estiveram doentes, mas como a gente evitar, evita comer isso, evita comer aquilo, mas não sabe por quê, às vezes é muita... Eu mesmo aprendi com minha avó. Eu já aprendi hoje que as coisas estão mais liberadas. Então... não nessa íntegra aí. Não falei exatamente isso. Mas, assim, eu estou falando nessa questão dessa informação que a gente não tem na nossa adolescência, na nossa, né, vai crescendo e vai ficando ali, não tem um limite, não tem um controle. Claro, não é coisa de ficar sob vigilância, se martirizando, mas esse cuidado mesmo, esse autocuidado. Acho que a sua fala me ajudou muito, assim, a deixar cada vez mais claro para mim isso, né? Dessa atenção com o nosso corpo, com a nossa mente, né? O Kainan colocou aqui, né, sobre pensar nesse homem integral, pensar na espiritualidade. Quando a gente pensa no homem, na pessoa integral, de forma integral, é pensar nisso, né? Às vezes a gente esquece que está de fora a saúde, né? O cuidado do próprio corpo, né? Verdade. E, olha, a sua fala me lembrou de uma questão importante. Tiveram alguns casos, mas me veio à mente um caso lá no INCA, no setor que trabalha com diagnóstico preventivo de câncer de colo uterino, que é chamado de CITEC, é um serviço de citopatologia, que não a pessoa que faz o diagnóstico, mas um dos funcionários teve câncer de colo uterino grave, né, num estágio muito avançado, dentro de um serviço de prevenção, de diagnóstico. Olha. Quer dizer, e assim, foi um impacto para todos nós, veio na mente aquela frase, ai meu Deus, casa de ferreiro, espeto de pau, meio assim. Então, é um pouco dessa fala aí, às vezes a gente sabe, por isso que é o conhecimento e atitude. Não adianta você saber, você tem que saber e fazer corretamente, né? Então, o conhecimento sozinho não basta, tem que ser associado com atitude, é saber e fazer. Assim. Okay. Que bom ouvir isso, porque eu costumo dizer que entre o dizer e o fazer, ou às vezes eu uso no português, no verbo terminado em ar, né? O falar e o praticar tem no meio mar. E aí é muito difícil.
como o Sem mar é nadar. grande, Ainda mais para quem não sabe nadar, né? É mais aí difícil. piorou mais ainda, né? Mas esta fala ali da professora Francilaide, esta sua, também me fez lembrar, eu morei muitos anos e trabalhei muitos anos na Itália, um filósofo chamado Contadino, um campesino, né? Gustavo Tiboni, ele dizia, tomemos cuidado com a qualidade de vida, porque não morrer não significa viver. Você já tem que viver bem, porque está vivo. Boa. Então, Boas não vai, né? falas. A leitura, a primeira leitura da missa de hoje, da liturgia da missa católica, né? Ela, a meu ver, é uma das mais espetaculares para a gente poder entender o dilema na cabeça do ser humano, é da carta de Paulo aos Romanos, aonde ele coloca, olha, nem sempre faço o bem que quero, às vezes faço o mal que não quero. Existe um dilema, né? A razão quer ir para um lado e a vontade vai para um outro, e não se consegue praticar o bem que se desejaria, seja consigo, seja com os demais. Existe uma luta constante, né? Eu costumo dizer que o mais importante é não desistir. Poderíamos continuar dizendo isto a nós e aos demais? Sim, sempre. Eu acho que a gente não pode parar de dizer isso nunca, né? Tem que botar ali, escrever, né? Pensar, expressar verbalmente, sempre. Muito obrigado. Eu não sei se o doutor Álvaro gostaria de dizer uma coisa, porque nós já vamos avançar para 1h30. Era para 1 hora. Eu vou fazer bem rápido. Eu acho bastante interessante essa colocação, as palestras que vocês têm feito, porque eu já tenho um pouco mais de idade, né? E o que eu percebo é que nos últimos anos, talvez com a conscientização das pessoas em relação ao cuidado com o autocuidado, existe uma procura maior hoje preventiva, que não existia na minha época em que eu me formei, por exemplo, tá? Eu estou formado há 40 anos, e não existia realmente essa procura como existe hoje. Então, acho que essas palestras são extremamente importantes, porque as pessoas não têm acesso a esse tipo de conhecimento. Eu só posso pedir que se continue com essas palestras, se possível, várias CIPAs extras. Eu acho que vão ser importantes. A próxima gestão deverá pensar nisso. Eu acho que a próxima gestão vai ter que pensar nisso. A palestra da professora foi muito interessante, foi bastante abrangente, e eu acho que chamou a atenção de todos nós, e acredito que as pessoas que participaram dela vão falar sobre essa palestra, e as pessoas vão começar a procurar o ECOA para ouvir a palestra. Foi muito bem colocado. Ela fez colocações extremamente importantes. Então, muito parabéns pela palestra e parabéns, padre, pelo convite da professora. Amém. Muito obrigado, doutor Álvaro. Professora Kátia, infelizmente, era 1 hora e nós já estamos avançando em 1h30. Gostaria de agradecer novamente por sua gentileza, o didatismo, ou seja, com os slides e na exposição, algo espetacular, né? Então, isso é muito bonito ver este primor na preparação e na exposição. Repito, de forma didática, isso nos ajuda muito. Parabéns, muito obrigado, e lhe deixo aí a oportunidade de dizer uma palavrinha final. Contem comigo sempre. E fiquem Olha, não diga isso, porque nós já vamos marcar na agenda aí. Pode marcar. Estou à disposição. É um grande prazer, sinceramente, contribuir com vocês e com a saúde pública. Amém. Muito obrigado também à nossa secretária, a Sinara, a vice-presidente, a Daniela, e a cada uma aqui. E depois, aqui fica a nossa dica. Vamos replicar o link para todos os nossos grupos, para que as pessoas ainda possam, antes que o mês termine, recordar-se de que outubro é o mês rosa. Um grande abraço a todos. Obrigada. Bom final de tarde, bom início de noite. Uma boa semana a todos vocês também. Até a próxima. Tchau, gente. Um grande abraço. Com Deus. E cuidem-se. Cuidem. Obrigada. Amém. Tchau, Sinara. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, Gainã. Obrigado, Marilena. Obrigado, Patrícia. Tchau. Tchau, Sinara, filha. Tchau, linda.
Tchau. Muito obrigado, Tchau. Nazaré. Arizete, muito obrigado. Ivone, um grande abraço. Um abraço, Maria.